Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Bate-Papo Além do Técnico, aonde a gente traz pessoas para conversarem sobre conteúdos que não são da área técnica da engenharia, mas que têm total afinidade para o engenheiro. E nesse bate-papo, a gente chamou o João Zanata. Já vou autorizar o João aqui. Olá, João, seja bem-vindo. obrigado, Tati. Estamos aqui, conseguimos conectar agora. Conseguimos, né? Deixa eu ajeitar aqui. É, Opa! a minha tá certa? O enquadramento aqui tá ok. Tá certo. E aqui fica diferente na hora que tá um, na hora que tá dois, Sim, né? sim, Então, João, seja bem-vindo, né? Eu estava falando com o pessoal aqui do bate-papo além do técnico, né? sim. Aonde a gente traz pessoas que normalmente acabam sendo engenheiros também, Sim, sim, mas exatamente para a gente falar de áreas diferentes, né? Mas que são complementares para o engenheiro, né? total. É muito, muito importante. Bom, deixa eu me apresentar antes de mais nada, né? Bom, Exato. boa noite. Eu sou o João Zanata. Eu fui um dos engenheiros mecânicos mais jovens de uma joint venture, que tem aqui uma joint venture brasileira, a Raizen, que é a união do grupo Shell com o grupo Cosan. Eu fui um dos gestores mais jovens de uma usina de cana-de-açúcar. Então, eu liderava a equipe de manutenção mecânica. Eram 25 mecânicos, era uma jornada bem legal, onde eu aprendi e cresci muito. E hoje eu acho que a gente vai conversar um pouco aqui sobre o meu desenvolvimento, o desenvolvimento e a importância do inglês na carreira de um engenheiro. É isso aí, né? E, João, por que sendo, né, engenheiro, você resolveu sair da área de engenharia para ensinar Então, inglês? é uma história assim que muita gente me pergunta e eu até consigo explicar ela com tranquilidade. O que aconteceu? Eu trabalhando nessa usina de cana-de-açúcar, eu sempre percebi, e muitas pessoas que estão nesse ramo percebem, não só nesse ramo, no ramo da engenharia, percebem a dificuldade que muita gente tem para aprender inglês. Muita gente começa, às vezes, não é difícil você encontrar uma pessoa que já começou a estudar mais de 3 vezes e parou, ou estudou 5, 6, 7 anos de inglês numa escola tradicional e parou. E o que acontece? Eu sempre tive muita facilidade com isso, mas eu tive uma jornada. Até eu chegar no momento de ter essa facilidade, no momento de conseguir de fato dominar o idioma, ser fluente, utilizar isso para potencializar os meus resultados, até eu chegar nesse ponto, eu tive que trabalhar para desenvolver o meu inglês, para saber como utilizar. Porque não adianta nada você ter uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramentas e não saber usar, certo? O inglês só serve, e é o que eu falo muito, eu prego muito isso, só serve se você souber usar, se você conseguir utilizar ele no seu dia a dia, certo? Não adianta nada você ter uma ferramenta que você vai investir bastante tempo para aprender, porque eu falo muito disso também, você não vai conseguir aprender em 3 meses, você vai conseguir se virar em 3 meses, em 6 meses você vai conseguir se virar. Mas dominar mesmo é diário, é um estudo que não acaba. Eu estudo todos os dias até hoje, entendeu? Se você quiser mesmo. E eu percebi um gap. Quando eu estava trabalhando nessa usina, eu comecei a perceber um gap. E até que foi o primeiro foco do meu ensino de inglês foi direcionado para usinas de cana-de-açúcar. Eu tenho muita gratidão, foi meu primeiro curso aí, o Learn Sugarcane na época. E eu ensinava pessoas desse ramo, líderes desse ramo, a dominar inglês. O que eu percebia é que eu, na época eu tinha ali meus 22 anos, e eu percebia que gerentes, líderes, os últimos líderes assim de unidades produtoras de álcool, unidades produtoras de energia, não dominavam o idioma. Eles lidavam com presidência, eles lidavam com sócios administradores, com praticamente os acionistas da empresa, mas eles não conseguiam falar, não conseguiam se comunicar sem um intérprete. E isso é no mínimo triste, porque não é que eles não aprendiam porque eles não queriam, porque eles sentiam que não era necessário, é porque eles não conseguiam, não tinha um método que encaixava com as necessidades dele. E quando eu percebi isso, eu comecei a trabalhar ali em paralelo, criar uma metodologia direcionada para o ramo, conteúdo direcionado para o ramo, para que eles pudessem crescer e se desenvolver. E daí surgiu o Learn Sugarcane. Daí eu comecei nessa jornada, até que eu percebi que eu podia ajudar cada vez mais pessoas, não só do meu ramo, e foi onde eu comecei a me direcionar para esse ramo que é um pouquinho distante da engenharia propriamente dita, né? Então essa é a jornada aí até agora. É o que você falou, né? A gente costuma, todo mundo aprende um pouquinho de inglês, ou pelo menos acha que está aprendendo um pouquinho de inglês no colégio, né? Sim,
Sim. do colégio, né? E muitas vezes a gente não consegue nem se virar quando faz alguma viagem ou quando tem que conversar com alguém, né? E quantas pessoas não começaram uma série de vezes o inglês, como você falou, né? Sim. Eu, na minha vida, chegou um ponto, já estudava engenharia, o meu pai me colocou duas opções. Ou eu ia aprender inglês ou eu ia aprender inglês. É. A diferença é que, em um caso, eu podia escolher aonde eu ia aprender inglês e no outro caso era ele que ia escolher. E assim, o que acontece? O que a gente percebe? Que geralmente as pessoas sentem uma dor, porque elas não conseguem enxergar o bem futuro que isso traz. E é muito disso que eu falo. Eu gosto muito de pregar os bens que o inglês traz, porque ele te traz a flexibilidade de uma pessoa que consegue chegar literalmente onde quiser. Porque você se torna um cidadão do mundo, você consegue entender tudo. Eu posso dizer que para cada conteúdo que você procura em português, tem 17 conteúdos daquele mesmo assunto em inglês disponíveis. Então você está consumindo ali uma fração do que você poderia estar aprendendo. Você está se comunicando com uma fração. E a importância disso, o bem que isso traz, é extremamente assim relevante para a carreira de um engenheiro. Você cresce muito, né? Essa parte, você amplia muito a sua base de dados, né? A gente fala muito aqui, né? A gente fala muito de comunicação aqui, não só oral, quanto escrita também. Sim. Então, quando você tem que fazer um laudo, um relatório de engenharia, se você vai basear, né, a sua análise em documentos técnicos escritos por outras pessoas, se você só fala o português, você está totalmente limitado à bibliografia que existe dentro do Brasil. Se Perfeito. você fala inglês, você tem acesso a milhares de artigos técnicos, dissertações, teses e A normas É, técnicas, né? a verdade é que nós temos sim pessoas muito capacitadas e que geram sim muitos conteúdos de valor em português. Mas é aquilo que eu disse. Se para cada um conteúdo que você tem, isso é estatística, eu não estou inventando, tá? Isso aí Claro. é estatística mesmo, são dados. Então, se para cada um conteúdo que a gente tem em português, a gente encontra 17 do mesmo tipo, da mesma classificação, iguais na internet, muitas vezes a gente pode estar recebendo conteúdo filtrado, a gente pode estar recebendo o conteúdo pelas mãos, pela voz, eu posso dizer assim, de um intérprete, entendeu? E a informação da fonte é mais segura. Se a fonte for Com segura, a certeza. informação vinda diretamente dela é a melhor maneira de você tomar as suas próprias conclusões. O engenheiro que tem eu falo muito de organização, o engenheiro que tem a organização e ele consegue entender qual caminho ele trilha para aprender, para aplicar e para de fato potencializar os resultados, esse engenheiro aí, ele chega onde ele quiser. Ele consegue ser aquele que vai sair da curva. É o engenheiro fora da curva que consegue ter mais resultado, tanto na vida pessoal, porque eu gosto muito de dizer que o resultado profissional traz resultados na vida pessoal também. Porque, não sei se você Com concorda com certeza. isso. Tá tudo interligado, né? Exatamente, Tá perfeitamente. tudo interligado, né? A gente não é uma coisa só, né? Sim, sim. Esse negócio de que o trabalho tá no trabalho, a casa tá na casa, Não, não é meio existe. difícil, né? Ainda mais agora, né? Working Ainda from mais home, agora, né? né? Trabalhando de casa, que a gente acha bom no começo, quando tá começando ali aquela história do home office, a gente acha bom no começo até que a nossa casa se torna um escritório, né? Então, então a distinção é mínima. É muito importante que as pessoas comecem a potencializar as habilidades, porque o que muita gente fala? Existe uma frase que é muito comum, assim, o dinheiro revela quem a pessoa é. Isso é uma analogia. O dinheiro revela quem uma pessoa é. Não. O dinheiro potencializa quem essa pessoa é. O inglês faz a mesma coisa com a área profissional dessa pessoa. Ele potencializa o que já é bom, certo? Ele mostra e ele transforma aquele profissional que ainda não está conseguindo se desenvolver, aquela engrenagem que ainda não está girando, ele faz ela girar, certo? Então ele potencializa, ele traz resultado, ele te mostra novas opções, ele te mostra para que lado você pode crescer, para que lado você pode se desenvolver. É o que você falou aí, né?
quando a pessoa lê da própria fonte, né, não tem um intérprete, só complementando aqui, né, Sim, é o telefone sem fio que não existe mais, né? perfeito. Porque todo mundo já brincou de telefone sem fio Sim, alguma vez, né? sim, a Um tecnologia é escuta perfeita. o que ele entende, passa para frente, né? Então, Sim, quando você sabe ler da fonte, você não tem o telefone sem fio aí no meio do caminho, né? perfeito. A gente desenvolve senso crítico, porque o que falta em muita gente tá ali passiva com o conhecimento. Não tem nada de errado se a pessoa está bem, tá tudo bem para a pessoa, tá tudo bem também. Mas assim, muita gente está com conhecimento passivo, isso gera profissionais passivos, profissionais que são dependentes. E a gente não quer mercado nenhum, empresa nenhuma, seja ela própria, seja você seja um funcionário, um colaborador de alguma empresa, ninguém quer um funcionário passivo. A gente quer pessoas que possam tomar decisão. E para você tomar decisões assertivas, tomar decisões boas, você tem que ter uma base, você tem que ter conhecimento, você tem que ter vivido certas coisas. Faz sentido? Claro, total sentido, né? E cada vez mais, né, as empresas estão pedindo já profissionais que tenham um nível mínimo de inglês, né? Sim. É uma certa diferenciação, né? Porque antigamente, na época lá dos nossos pais, na verdade a gente até comenta muitas vezes aqui, na época dos nossos avós, ter curso primário já era Diferente. suficiente, já era diferencial. Saber ler, escrever, somar, subtrair, multiplicar, dividir, nossa, já era diferencial. Na época dos nossos pais, ter uma faculdade era um diferencial. Sim. Era Depois, hoje em sinônimo de dia, resultado, né? Era sinônimo de era resultado. sinônimo de resultado já era resultado garantido. Sim. Depois, você começa a ter que ter uma pós, pelo menos. Tem que ter alguma coisa. Só que hoje também, pós já não é. Você tem que ter habilidades que são fora ali do totalmente técnico. Uma E o coisa, inglês é uma forma de diferenciar de cara, né? sim, sim, Tati. Uma coisa que eu percebi nesses anos aí que eu trabalhei foi a relação das skills transferíveis. A importância de um profissional ser um profissional que é aquele famoso, como que canivete suíço, que a gente fala em português. Uhum. O funcionário ele tem que saber certas habilidades que você pode transferir, você pode trabalhar numa área mais de gestão, você pode trabalhar numa área mais técnica, você pode se mover na horizontal e exercer o seu trabalho da melhor maneira possível, num profissional aí cada vez mais capacitado e cada vez mais assim bem quisto pelo. Uhum. Então Tá, ok. isso, você ter essas habilidades, essas skills transferíveis que a gente fala no mundo corporativo, assim, são coisas que vão te fazer crescer, vão fazer com que os flashes estejam em você, com que você comece a ser um profissional com um network facilitado, você consegue se conectar mais facilmente, você começa a ter mais habilidades de se conectar com pessoas que estão em outros lugares do mundo, certo? Você consegue estabelecer melhores conexões e tudo isso, gente, tudo isso que a gente está conversando aqui são ferramentas que o engenheiro precisa ter. Porque hoje a gente vê muito nessas empresas mais multinacionais, assim, a gente vê um desprendimento do técnico e da gestão. A maioria é É. mais gestão hoje em dia, muita gestão, nada de errado com a parte técnica, ela é muito importante, mas Uhum. assim, a parte da gestão, a parte dos profissionais que escalam o mercado de trabalho, geralmente tem que ter essas skills transferíveis. E o inglês, eu não diria nem que é diferencial mais, eu diria que ele é uma peça fundamental. Fundamental. Exatamente. A gente fala aqui, né? Existem normalmente dois tipos de pessoa que as empresas contratam: o operacional Sim. e o líder. Sim. Né? O operacional é aquele que vai fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. É aquele que tem o conhecimento técnico muito bom e Sim. ponto final. Agora, aquele que tem as outras habilidades, né? Outros idiomas, habilidades de comunicação, de liderança, de negociação, e entre outras, esse é aquele que efetivamente consegue escalar aí, né? Quando eu comecei nessa empresa, eu comecei como estagiário. E no processo de estágio, já foi um processo seletivo, assim, daqueles bem desgastantes, sabe? Aqueles processos que você tem, assim, 5, 6 etapas, conversa com vice-presidência, conversa com gestão da unidade, de onde você vai. Tem todo tipo de processo seletivo. Tem entrevista em inglês, via Skype, presencial. É desconfortável. E, assim, eu não fui nem perguntado. Na verdade,
teve algum momento que eu devo ter marcado isso em alguma ficha cadastral, mas eu praticamente não fui perguntado se eu falava inglês. Eu simplesmente fui exposto a ele. Eu simplesmente fui... Já foi feita uma entrevista em inglês, Exatamente. cara. Então, É. assim, eu simplesmente cheguei em uma das entrevistas, a primeira foi presencial. Nessa entrevista, tinha um entrevistador, o nosso HR Manager, que é era um gerente de RH na época. Ele simplesmente falava só inglês, entendeu? E assim, ele estava liderando a entrevista junto com o gestor da unidade, que era o gerente da unidade. Assim, se no caso ali eu não tivesse essa pé, eles nem me perguntaram. Eu não ia conseguir me comunicar, entendeu? Ninguém me falou que ia ter uma pessoa ali. Eu ainda tive sorte. Imagina quantos não ficaram pro caminho. Porque, se eu não me engano, quando a gente começou nessa disputa assim, nessa concorrência, porque era uma vaga, se eu não me engano, tinha 350 ou 400 pessoas. Então, assim, você vê a magnitude disso. Imagina quantos dali, provavelmente, a gente fala que 5% da população brasileira realmente fala inglês. Então, vamos considerar que seja os 5% desses 400, desses 350 aí, entendeu? Que conseguiram competir ali no final. Já matou na primeira entrevista, já matou um monte, entendeu? Então, é muito importante. Isso é realmente muito, muito importante. E qual a principal dificuldade que você vê nas pessoas para aprenderem inglês profissional, né? Porque, principalmente nós engenheiros. Engenheiros normalmente não costumam gostar de idiomas, né? Nem o nosso próprio, né? Escrever, Sim, ler, sim. é uma coisa que o engenheiro não costuma gostar muito. Muitos escolhem exatamente fazer engenharia porque falam assim, eu não vou precisar de ler e escrever nunca mais na minha vida, né? Qual que é a principal dificuldade que você encontra com engenheiros, Exatamente. principalmente? Então, eu acho que, geralmente, o que a gente percebe? A maior dificuldade é regularidade de estudos. Porque tem uma analogia assim que é extremamente simples, mas vai fazer qualquer um entender e visualizar o que eu falo. Eu não gosto de fazer exercício. Eu não gosto, mas eu quero estar em forma. Eu quero conseguir subir uma escada e não ficar cansado. Eu quero conseguir andar um certo tempo e não ficar cansado. Eu quero ter o corpo ali. Não quero ficar extremamente forte, definido. Não, quero ter minha saúde em dia. E para isso, eu preciso investir 1 hora por dia, pelo menos, de exercício, certo? O inglês, é por isso que eu falo, a dificuldade é não enxergar o bem futuro. É pouco tangível para você. Hoje, você pode falar assim, na minha empresa ou onde eu trabalho, eu não tenho contato, não tem por que eu falar inglês. Mas se você quiser ficar ali o resto da sua vida, se você quiser fazer aquilo daquela maneira, não crescer se for um negócio próprio, não escalar se for um negócio próprio, ou não, de fato, potencializar seus resultados no mundo corporativo ou em algum tipo de empresa, tudo bem, tudo bem. Agora, se você quiser, vai chegar um momento que o inglês vai ser teto para muita gente. E na hora que você bater a cabeça no teto, daí vai começar a preocupação. Então, o preparo tende a trazer tranquilidade para o engenheiro focar no que ele realmente precisa focar. E o preparo em inglês é literalmente isso, dá mais ferramentas. Eu gosto muito de usar essa analogia porque é exatamente isso. Ele dá mais ferramentas, tem mais conteúdo para você consumir, você consegue estabelecer melhor networking com mais gente, certo? Você consegue, de fato, mostrar o seu trabalho para o mundo, porque imagina, você contando para uma pessoa o que você faz, estabelecendo uma conexão em inglês com uma pessoa que está, sei lá, nos Estados Unidos, na Índia, em qualquer lugar, certo? Isso é muito, muito importante. Então, só para deixar claro, só resumindo, a maior dificuldade é não visualizar o bem futuro e não conseguir ter a regularidade, certo? Não conseguir ter a regularidade de fazer o que é preciso ser feito. Realmente abre muitas portas, né, João? Quando terminei o mestrado, eu já falava bem inglês, né? Quando eu estava terminando o mestrado, eu queria fazer um doutorado. Sim. E exatamente porque eu tinha uma boa fluência em inglês, eu tinha contatos, né? Meu orientador já conseguiu contatos para mim, para poder ir para vários lugares fora do Brasil. Né? Eu não estava limitada a ficar ou dentro do Brasil, que tem muitas boas universidades para poder fazer doutorado, mas é aquilo que você falou no começo, né? Para cada um, quantos outros, né? Cada um em português, quantos outros eu tinha de opções em inglês, né?
E como o inglês é segunda língua na maior parte dos países, né? Eu simplesmente, mesmo não indo, Sim, eu fui para é a Áustria, que não é a primeira língua deles, não, mas todo o trabalho era desenvolvido em inglês, né? sim. Porque torna todo, no caso falando de trabalhos acadêmicos, você torna o seu trabalho mundial. A verdade é essa. A verdade é que, imagina, a gente está aqui falando de um trabalho, mas se você trouxer, se você for ver, a gente está olhando ali no micro, se você olhar no macro, uma pessoa que domina o idioma também como se fosse um trabalho. Ela é uma pessoa que pode ser referência, que pode trazer informações, discussões, resultados para onde ela está. E, assim, o que geralmente as pessoas sentem é que não vai ter resultado. Ah, não tem problema não falar inglês. Ah, eu me garanto na parte técnica, eu me garanto nisso. Mas, muitas vezes, um, eu, eu tenho até uma... Eu tava, ainda era estagiário, falava inglês e a gente recebeu a visita dos acionistas dessa empresa, que são os donos alemães. E, assim, eles chegaram lá, ninguém. Eles até trouxeram, na verdade, tiveram que pedir para trazer um intérprete, porque eles não imaginavam que ninguém falasse. Não é que ninguém falasse. A liderança ali, a última liderança que ia ter contato com eles, não falava inglês. Agora você imagina, daí eu estava exercitando meu trabalho lá, conversando com o pessoal, com a equipe, porque mesmo como estagiário a gente já liderava a equipe, tinha certas responsabilidades, mas tinha certas responsabilidades. E ele me perguntou, na verdade, ele não me perguntou, ele perguntou o que eu estava fazendo, quem eu era, o que eu fazia ali, e eu ouvi, porque ele estava próximo de mim. E eu respondi, o olho dele até brilhou, porque ele estabelecer uma conexão com alguém que está na empresa dele, certo? E é uma empresa, uma multinacional, mais de 25 mil funcionários, entendeu? E assim, agora imagina, numa unidade que tem 1.000 pessoas, ele conseguir estabelecer a conexão com uma pessoa da alta liderança para explicar. Para mim foi muito gratificante, porque a gente vê. Mas então, Tati, o que a gente estava falando? O que as pessoas entendem? Que o inglês não vai te trazer status, entendeu? Ele não vai te assim, eu vou ser o mais falado. Não, não é isso, entendeu? Não é isso que vai te fazer se conectar, que vai te trazer resultado, vai potencializar resultado. Exatamente. Exatamente, né? E para quem já começou, para quem já começou várias vezes e para pelo caminho, desiste. O que você tem de dica para dar para essa pessoa, para ela ter a força de vontade ali para poder continuar? A pessoa é assim, a gente geralmente desiste, a gente tende a desistir de algo que não dá recompensa para poder agregar para as pessoas, para poder trazer, para que mais pessoas consigam inglês em 6 meses. Isso é uma meta, mas é difícil de visualizar. É difícil, geralmente, de você se... Isso torna a habilidade todos os dias. Isso é uma meta tangível. Porque a gente estava comentando sobre as dificuldades de pessoas que já começaram várias vezes. Sim. Tem também aquelas pessoas que também se encaixam nisso, que são as pessoas que estudaram ao longo de 5, 6, 7 anos e não conseguem falar, não conseguem estabelecer uma comunicação. Eles até entendem um pouco, mas não conseguem ter uma linha clara de comunicação. O que é importante para essas pessoas? Entender que elas têm que consumir um conteúdo. A base de inglês é entendimento. Muita gente fala assim, você tem que estudar gramática, qual parte do inglês eu coloco em qual parte. Não, isso só para você entender, a gramática é uma descrição da língua. Então, a língua acontece, a língua existe desde milênios, a língua existe e ela vai se aprimorando, e daí vem a gramática e descreve. A gramática é uma pintura da língua. Então, não tem que se aprender de uma forma que ninguém aprendeu nos últimos 1.000 anos aí. As pessoas aprendem a falar falando. As pessoas aprendem a falar ouvindo. Então, é muito importante para a pessoa que tá se perdendo nesse caminho da jornada, falar inglês é um entendimento. Ou seja, você conseguir ler e você conseguir ouvir inglês. Quando isso estiver ok, quando isso estiver
aí, não digo 100%, mas digo bem trabalhado. Quando isso estiver assim bem trabalhado, você consegue começar a migrar cada vez coisas que as pessoas querem começar. Quer chegar e aprender inglês, já quer sair falando, já quer sair pulando etapa. E isso desestimula, isso frustra. A verdade, frustra muita gente por falar assim, nossa, eu estou estudando há 3 meses e não consigo estabelecer uma comunicação. Tudo bem, mas se você estiver estudando certo, estiver consumindo inglês da maneira certa, entendendo, criando essas conexões neurais, uma nova língua, você vai conseguir falar, porque você vai ter, for a hora de você começar a treinar a conversação, começar a treinar a escrita, entendeu? Polir essa conversação, polir essa escrita. Eu tenho alunos que já estão no estágio de aperfeiçoamento. E a gente faz algumas calls aí durante a semana, e é muito relevante, e é muito assim, gratificante ver o crescimento dessas pessoas. Tem até um rapaz, o Rubens, ele trabalha com logística na minha cidade aqui mesmo. Ele, cara, ele tem um canal de logística, ensina muito sobre isso. Ele está polindo o nível de inglês dele. Ele está polindo, por quê? Porque ele lida com vice-presidência, ele lida às vezes com presidência. Polir, melhor, ele está chegando lá já. Mas olha onde ele está, ele já caminhou, ele traçou uma jornada, certo? Então a pessoa que está começando precisa entender que o entendimento de inglês é a base. O que é entendimento de inglês? Entendimento é a leitura e a compreensão auditiva. Ou seja, você conseguir ouvir e entender sem ter maiores problemas. Você ouvir ao fundo e entender, tudo bem, são estágios, são níveis de entendimento. Mas você tem que trabalhar passinho por passinho. Tendo entendido isso, o que você precisa fazer para que isso aconteça? Tem que consumir conteúdo. Tem que entender a frase em inglês, o significado. Não vou entrar muito em tecnicidade aqui de inglês, porque senão o pessoal vai até ficar triste aí. Mas o entendimento de inglês... então, o que é importante? Entender o entendimento de inglês, leitura e compreensão auditiva são muito importantes. E para que você consiga criar esses pilares, criar essa compreensão, esse entendimento de inglês, você tem que usar conteúdos que são do seu interesse, conteúdos que você goste, que você consiga consumir. Porque muita gente fala assim, hoje, por exemplo, eu não vou consumir aquele conteúdo, aquele texto, não tem sentido nenhum, não tem, às vezes, conteúdo para crianças. Muita gente estuda em escolas tradicionais que usam conteúdos para criança, conteúdos que não tem a ver com o dia a dia. O que eu prego muito é que você precisa ter o inglês real, o inglês útil, aquilo que você consiga aplicar no seu dia a dia. Faz sentido? Claro, porque aí se você entende uma frase, você já são duas vias, né? Você está entendendo tanto o idioma, você aprendeu, avançou no idioma, quanto você avançou no seu conhecimento, se é uma coisa do seu interesse realmente, né? Sim, sim. E o que você falou é como a gente aprender, a gente procura aprender, né? O tradicional aí de aprender outros idiomas. As pessoas costumam ensinar a gente os outros idiomas partindo ali da gramática, né? Como você falou. Sim, sim. Só que é só a gente pensar, né? Como que as crianças, como que a gente, de criança, aprende o nosso próprio idioma. Sim, exatamente. A gente não aprende gramática. E eu gosto... Você aprende primeiro escutando mamãe e papai falando, e depois tentando repetir o que mamãe e papai tá falando e associando com as coisas que você tá vendo. Perfeito, né? Perfeito. E eu gosto muito desse exemplo. Sabe por quê? Porque ele mostra a diferença que as pessoas têm para com a criança. Porque a criança aprende assim. A gente aprendeu assim a falar a nossa língua mãe, o português. A gente aprendeu a falar assim. Agora, a diferença que um adulto, um engenheiro hoje tem de uma criança é que o engenheiro sabe ler. Eu não preciso explicar para o engenheiro o que é um prédio, o que é uma bola, o que é um arquivo. Eu não preciso explicar isso para ele. Ele já sabe ler. Então ele consegue mesclar leitura, o listening que a gente fala, que é a compreensão auditiva, ouvir mesmo em inglês, ele consegue mesclar isso, fazer as relações disso com o português, e tendo feito essas relações, ele começa a construir, e daí repetindo, estudando todos os dias, regularidade, trazendo aí pelo menos 30 minutos por dia dessa regularidade e aplicando, vendo e revendo esses conteúdos, ele começa a fixar. E quando ele começa a fixar, depois de, vamos falar assim, depois de uma semana, ele começa a perceber que ele já sabe mais. Depois de uns 30 dias ali, ele começa a falar assim, olha, eu já estou entendendo mais coisas, dependendo do grau ali que ele vai. Quando ele pega essa regularidade e aquilo já ficou fácil para ele, não a matéria do inglês, mas sentar para estudar inglês, ficou fácil.
ele já está frequente, ele já consegue sentar sem pensar se ele vai ou não estudar naquele dia. Quando ele entende isso, ele consegue crescer de maneira exponencial no inglês, porque daí ele sabe que amanhã ele vai fazer, depois de amanhã ele vai fazer quantas vezes for necessário até chegar lá, porque chega, mas muitas vezes a gente não chega, não consegue enxergar esse resultado, não consegue perceber que está chegando, mas chega. Eu acho que o grande problema é a gente tem uma visão, a gente quer resultados muito imediatistas, né, em qualquer Sim, área. E a gente não entende que quando você está passando pelo caminho, o início é lento realmente, né? Até que vai chegar num ponto que aí parece que assim, é aquele ponto da virada, né? Que dá, é a chave, se acumulou ali muito vocabulário no caso, né? E sim, aí dá aquela explosão, né? exatamente, exatamente. E assim, o que eu gosto de falar para as pessoas? Que tudo é um processo. Eu tava falando sobre a meta, a questão da meta e do sistema, né? Eu comecei a falar, daí a gente cortou aqui e eu acabei Você não estava falando da finalizando aquele meta. pensamento. O que é importante para a pessoa entender? Que a meta, quando ela traça uma meta, eu vou estudar 6 meses de inglês e eu quero me tornar fluente. Muita gente usa isso para se aproveitar. Para se aproveitar. É importante a pessoa entender essa relação de meta e sistema. Quando você traça uma meta, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Antes da gente cortar. Toda vez que eu falo, eu não vou falar mais isso, que a gente corta. Traça uma meta de estudo diário. A meta é estudar diariamente. Ou seja, quando você tira o olho de 6 meses para frente, você olha para o agora, fica mais fácil. Você só tem que agir hoje. Você só tem que agir o hoje. Amanhã você vai repetir, mas não pensa no amanhã. Foca no agora, você consegue agir. Então, eu vou fazer 30 minutos hoje. Amanhã, não sei. Pode ser que sim, pode ser que eu consiga, mas hoje eu vou fazer. E daí você faz aqueles 30 minutos de estudo direcionado, seguindo um método ou estudando sozinho. Tanto faz, você pode escolher essa maneira. Muita gente gosta de estudar sozinho ou utilizar um método acompanhado. A ideia é focar em fazer o que precisa ser feito no agora. Então, hoje eu vou fazer os meus 30 minutos. Isso é uma meta. O que é o sistema? E essa é uma relação extremamente importante, que quando você entende, quando você tem isso claro na cabeça, você consegue se desenvolver, seja no inglês, seja em qualquer área, não só idioma. Então a meta traçou 30 minutos por dia, vamos considerar assim para começar. Depois a pessoa vai começar a pegar gosto, vai entender que está crescendo e vai começar a aumentar esse tempo, porque ela vai ver que ela vai acelerar o resultado. Entra o sistema. O que é o sistema? O sistema é o caminho. O sistema geralmente para aprender inglês existe duas opções. Um método, alguém vai te mostrar o caminho, alguém vai te mostrar onde está cada pedra do caminho, e é muito disso que eu falo no meu programa de estudos. E a outra opção é estudar sozinho, que também é uma metodologia. Você cria o que você precisa para aprender, você entende como você aprende, sempre se baseando nas premissas de entendimento para depois reprodução de inglês. Sempre se baseando. Não quer dizer que você não vai treinar fala, que você não vai treinar escrita no começo do estudo. Quer dizer que você vai fazer a compensação de energia. Então é como se fosse, eu tenho aqui o entendimento de inglês, onde está a leitura e a compreensão auditiva, e eu tenho a reprodução de inglês, onde está a fala e a escrita. São dois blocos. Eu gosto de falar assim porque fica bem lógico, e engenheiro entende assim, né? Fica bem lógico. São dois blocos. Leitura e compreensão auditiva, fala e escrita. Nesses dois blocos você vai dosar energia. Quando você está começando, você vai dedicar no mínimo 80% da sua energia em entendimento. 20% vai para a reprodução de inglês. E assim, conforme você se desenvolve, você vai migrando energia do entendimento para reprodução. Até que chega um momento em que, hoje, por exemplo, eu trabalho mais aperfeiçoamento, eu trabalho mais proficiência em inglês. Eu trabalho mais assim, eu quero entender como que eu faço para falar de uma maneira mais natural, para falar de uma maneira mais fluida, entendeu? Para conseguir ter vários tipos de discurso. Por exemplo, falar a mesma coisa de uma maneira extremamente formal, de uma maneira mais formal e de uma maneira informal. São vários tipos. Isso é aperfeiçoamento. Isso aí tá arrumando para a proficiência, que é a pessoa que domina mesmo o idioma. Mas daí a gente volta na questão. Dose energia entre entendimento e reprodução de inglês, que isso vai te fazer crescer. Dosando essa energia de maneira ideal, olhando para o sistema lá que eu falei, seja um método, uma pessoa que está te ensinando, ou aprendendo sozinho, quando você entende que você precisa dosar a sua energia de estudo dessa maneira, as coisas começam a andar. Você começa a perceber que, pô, realmente está fazendo sentido estudar dessa maneira. Você começa a crescer, e isso traz o entendimento de que você não precisa chegar na proficiência.
Eu quero chegar porque, assim, é algo que é extremamente distante, é algo que não digo que é distante, é extremamente difícil, porque você tem que dominar muita coisa. Ela não é necessária para o engenheiro. Ela é necessária, na verdade, para pouquíssima gente, entendeu? Ela, geralmente, profissionais precisam de um nível de inglês, que é o que eu gosto de ensinar para as pessoas, real e útil. Ou seja, não adianta você aprender a falar sobre o seu café da manhã. Pode ser que você fale, mas você não fala isso no seu dia a dia, geralmente. Às vezes você fala, entendeu? Então, assim... São os 20% de esforço para poder conseguir Perfeito, 80% dos perfeito. E resultados. quando você entende como... Que efetivamente vai ter É, resultado. você entendeu como funciona, você consegue crescer. E daí você começa a perceber que a ideia de dominar o idioma, a ideia de crescer no inglês, de fazer com que ele potencialize seus resultados, é viver a exata vida que você vive hoje, da maneira que você vive hoje, falando as coisas que você fala hoje, em inglês. O resto é aperfeiçoamento. Isso é inglês real. Porque a conversa que a gente está tendo aqui hoje, eu tenho que ter tranquilidade de estabelecer essa conversa de maneira, em inglês, de maneira tranquila, de maneira fluida. Tem que fluir de uma maneira assim, tranquila. É isso que importa. É inglês real, inglês útil, certo? Faz sentido isso? Você é um engenheiro, você não tem por que começar a saber falar de coisas de medicina. Exatamente. Né? Que não sejam estritamente básicos. Exatamente. Eu estou me sentindo mal e vou no médico. Exatamente. Né? Você tem que saber falar que você está com dor de cabeça, está com dor de estômago, mas são coisas que acontecem, são coisas que, assim, cara, eu precisei falar, eu vou aprender, entendeu? Mas, geralmente, tudo isso vem por consequência de consumo de conteúdo. Tudo está aqui no entendimento. Quando a gente trabalha bem o pilar do entendimento em inglês, a gente trabalha bem o desenvolvimento dos estímulos que a gente fala, os inputs, os estímulos que entram no nosso cérebro de inglês. Quando a gente trabalha bem isso, a gente tem eu gosto de falar para o pessoal, a gente tem munição para conseguir falar. A gente consegue ter assim uma carga de conhecimento de, cara, eu já vi isso em algum lugar. Se eu for pesquisar, eu vou saber se está certo, se não está. A ideia é essa, a engenharia faz isso. Por que você aprende cálculo? Por que você aprende equação diferencial? Você pode fazer na calculadora, só que você tem que saber se está certo. Não faz sentido isso? A ideia do inglês é lógica de aprendizado, para que você entenda como crescer. E quando você não vai estar errado, você vai aprender e daí vai crescer. Você vai errar de novo, vai aprender, vai crescer. E assim por diante. A ideia costumava falar, eu tenho um amigo, né, que quando eu fiz o doutorado na Áustria, todos éramos estrangeiros, né? E a língua nossa lá era o inglês, né? Que a gente conversava era em inglês. E tem um amigo que ele falava que, sim, à medida que a gente foi desenvolvendo, né, lá dentro para poder conversar, ele costumava falar que o tempo de compilação nosso diminuía, né? Entre o traduzir e falar. Você escuta, traduz e fala. Você estava falando que esse amigo ele costumava falar que à medida que a gente vai evoluindo no idioma, o nosso tempo de compilação vai diminuindo. Sim. O tempo entre que você escuta, traduz e fala. Exatamente. Exatamente. Porque o que acontece? Quanto mais você começa a consumir conteúdo, mais o seu cérebro começa a entender. Isso é neurociência, também não sou eu que estou falando. São estudos que dizem que o seu cérebro começa a... É o famoso pensar em inglês que a gente fala, né? Que o pensar em inglês é algo que acontece naturalmente através do consumo. Porque você tem que colocar em inglês através do estudo passivo. E, assim, isso é extremamente importante, o estudo passivo de inglês. O que é o estudo passivo? É o consumo de conteúdo em áudio. Ou seja, você ouvir, eu ouço todos os dias pelo menos 1 hora de inglês, seja num fone de ouvido, numa série, puro inglês. Eu gosto do estudo passivo porque você pode fazer enquanto você está fazendo outra coisa. Você está no carro, está consumindo inglês. Seja aquele texto que você já estudou, seja um texto, mas seja um texto comum aí, alguma coisa que você já tenha visto, já tenha criado conexões. Mas, no meu caso, assim, eu ouço coisas novas, porque eu tenho a condição de assimilar aquilo. Mas pessoas que estão começando, se começar a fazer o estudo passivo, começou a estudar um texto, por exemplo, começou a ler e ouvir aquele texto, começou a consumir aquele conteúdo. Se ela faz o estudo passivo desse texto enquanto ela está treinando, enquanto ela está no trânsito, ou ela está no ônibus, ou ela está em qualquer lugar,
essa pessoa vai conseguir começar a criar os inputs necessários para que você consiga pensar em inglês, assimilar o que você está ouvindo com maior facilidade e então falar com maior tranquilidade. Exatamente, porque alguma coisa, mesmo que você não esteja prestando muita atenção, né? Sim. O cérebro da gente vai captando alguma coisa fica ali na cabeça. Sim, e você começa a fazer mesmo link, né? que a gente não tenha consciência disso. Né? Sim, é exatamente isso. É extremamente importante saber disso. E eu preparei um passo a passo aqui. Não sei se o pessoal... Isso, eu ia te pedir para ir então, indo para o final, porque a gente está daqui 10 minutinhos. Já dá uma hora? O Instagram corta a gente, né? Então, vamos para o passo a passo. Posso já entrar direto nele? Tá. Pode. Vamos lá. Então, o engenheiro que quer aprender inglês hoje, ele quer crescer, ele precisa ter uma premissa básica, eu diria que é o primeiro passo. Ele precisa ter organização, tanto de estudo, tanto de tempo de estudo, a hora que ele vai, de fato, começar aquilo, criar um hábito mesmo, porque o inglês não vai, a não ser que você já tenha um nível intermediário, avançado aí, o inglês não vai acontecer em 3, 4 meses. Tá? Ele não vai acontecer em 6 meses a fluência que você quer. Ele pode acontecer de você chegar num nível um pouco melhor, de você ter mais tranquilidade para falar, mas a fluência assim mesmo, do jeito que muita gente quer, do jeito que muita gente espera, não acontece rápido. Então a organização e a regularidade é o primeiro passo que você precisa ter, certo? Pode parecer meio assim abstrato, organização, regularidade, mas entenda, separar um ambiente de estudos, preparar um horário de estudos, saber se você vai seguir, qual sistema você vai seguir, traçar a meta e o sistema que a gente conversou, saber qual sistema você vai seguir, se vai ser um sistema de estudo através de um método ou através de entender o que eu disse para vocês sobre entendimento e reprodução de inglês, dosar as energias dessa maneira, estudar sozinho no começo, para começar a entender se você vai, porque você acha que não quer investir, eu não sei. Tudo isso é organização. Esse é o primeiro pilar, assim, que você precisa ter. O segundo, para você não se frustrar, para você entender se você está crescendo, se você está se desenvolvendo, é encontrar o conteúdo ideal. O que é o conteúdo ideal? É aquele que baliza o seu nível de inglês. Ou seja, você não consegue entender um texto, você não consegue ler um texto acompanhando, você acha que é muito complexo, é muito desgastante, comece por frases. Consuma lá 5, 6 frases para começar. Trace esse sistema de estudo. Defina uma frase lá, busca o significado dessa frase, que é como você diria isso em português. Porque traduções, geralmente, a gente tem várias. Mas significado é um só. Ou seja, se eu falo assim que está chovendo, eu falo isso em inglês, eu vou falar it's raining. Em português eu vou falar, tá chovendo. É o que eu falo. Geralmente é o que todo mundo fala. Então isso é significado, certo? Você não precisa falar lá, está chovendo ou está a chover, entendeu? Traduções tem várias. Significado é um só. Então, você precisa entender qual o seu nível de inglês e o que você faz para crescer. Ou seja, não consegue um texto gigantesco, comece por frases. O mínimo de estudo, gente, é frases. Não vão pegar lista de palavras não, em inglês, porque isso não vai trazer para o seu dia a dia. Ou você consegue adaptar. E isso que é extremamente importante, certo? O terceiro passo é consumir um conteúdo, como eu já disse, que seja relevante para você. Ou seja, você tem que se conectar com aquele conteúdo. Tem gente que gosta de ciclismo, por exemplo. Consuma conteúdo relacionado a isso, porque você vai conseguir estabelecer conexões, entendeu? Tem gente que gosta de futebol, consuma conteúdos relacionados a isso. Engenharia, pode ser que seja um vocabulário mais técnico, mas tem certas coisas que você vai entender, tem certas coisas que vão fazer sentido para você. Lembra do segundo passo, de acordo com o seu nível. Entenda o seu nível e adeque esse conteúdo. O mínimo é frase. O mínimo são frases aí, as nossas sentences em inglês, junto com o significado ali, para estabelecer conexões, sempre focando em entendimento primeiro. Compreensão auditiva, que é ouvir o áudio de um falante nativo, e a leitura. Ou seja, ouve junto com a sua leitura, certo? Esse é o terceiro passo, consumir conteúdo relevante, certo? E o quarto passo, e eu diria assim que é o mais onde muita gente peca, é praticar até que o difícil se torne fácil. Praticar até que aquilo que é um pouquinho desconfortável. Deixa eu só revisar então. O primeiro passo é organizar a sua agenda, seu ambiente de estudos e criar a rotina, regularidade de estudos. O segundo é encontrar o seu nível de inglês, o mínimo de estudo, o mínimo de input, de entendimento, compreensão auditiva, são frases. Utilizar frases e fazer as relações dela com o português, com o seu significado aí real, certo?
E depois você vai consumir conteúdo relevante para você, coisas que façam sentido para você, e praticar até que aquele conteúdo que te tira da sua zona de conforto, não muito difícil, nem muito fácil, aquele conteúdo que te desafia, se torne fácil. Na hora que isso se torna fácil, você começa a aumentar a intensidade e aprender inglês até chegar no resultado que você quer com essa língua. Muito bom, João. Muito, muito bom. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento, deixar toda essa dica aqui para o pessoal aqui do nosso canal. Muito obrigada pela paciência. Eu que agradeço. Né? Com essa live que trava o tempo inteiro. Não, imagina, isso aí é comum. As pessoas que estão por aqui, que tiveram a paciência também de continuar aqui com a gente, né? Nesse vai e não vai. Quem sabe depois a gente marca uma outra de novo, num horário mais vazio. Para a gente segurar mais essa live, porque eu acho que tem muita coisa legal, muita coisa importante para o pessoal aprender. Porque aqui não é só sobre o idioma em si, né? Quantas coisas a gente falou sobre desenvolvimento pessoal, né? Quantas coisas que as pessoas podem aplicar, não só no aprendizado de um idioma, mas qualquer coisa nova que ela queira aprender, né? Exato. Tati, eu gostaria de agradecer, então, para a gente finalizar, porque eu acho que o tempo... Muito obrigado por ter me recebido, a gente ter conversado. Foi muito gratificante, aprendi muito aqui com você e espero que a gente possa ter ajudado aí essas pessoas, esses guerreiros que nos acompanharam aqui nessa noite aqui no Instagram. Com certeza. E a gente vai deixar o conteúdo gravado aí. A gente tira depois essas interrupções que tiveram aí do Instagram para poder deixar ele disponível. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos e até mais. Eu que agradeço. Até mais.